Olá, pessoal. Vamos aqui iniciando a segunda parte do nosso ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional. Bem, pessoal, essa segunda parte a gente vai continuar o assunto. Acredito que a gente vai ter pelo menos mais um vídeo, então pelo menos 3 partes, né? Esse assunto é menor, mas mesmo assim é muita coisa. Então vamos prosseguindo aqui. A resolução de um litígio internacional complexo pode exigir uma grande quantidade de tempo e dinheiro, mesmo por árbitro. Mesmo nesses casos, o limitado âmbito para desafiar as sentenças arbitrais, em comparação com os julgamentos dos tribunais, oferece a clara vantagem em termos de limitar o tempo e os custos. O caráter definitivo da arbitragem assegura que as partes não se devem envolver numa série de recursos custosos e prolongados. Aqui, a ICC está chamando a atenção para as vantagens que a gente já falou em relação à arbitragem, inclusive desde a primeira unidade. Um litígio no comércio internacional, ele com certeza ele vai demandar tempo, dinheiro, mas nesse caso a arbitragem ela oferece aquelas vantagens que a gente já conhece, né? Porque as próprias partes podem limitar tanto a questão do tempo quanto dos custos. E principalmente a arbitragem não vai permitir que recursos judiciais, por exemplo, que a parte derrotada fique recorrendo para evitar que a sentença seja aplicada. Então, aí já poupa custos em grande parte. Mas, de todo jeito, a gente tem que ter em mente que, mesmo no âmbito da arbitragem, um litígio internacional envolvendo empresas pode demandar tanto muito dinheiro quanto um determinado tempo. Só que na arbitragem sempre vai ser mais rápido, porque na arbitragem não existe essa possibilidade de você ficar recorrendo para várias instâncias e tribunais superiores. Aí vocês podem alegar, sim, mas isso é uma desvantagem, por exemplo, se uma parte ela se sentir prejudicada, ela não vai ter onde recorrer. Sim, é a desvantagem, né? Tudo na vida tem o seu aspecto positivo e negativo. O aspecto negativo da arbitragem é esse. Se o árbitro ele der uma decisão, você não vai ter, a não ser que foi um caso assim que gere uma clara anulação, por exemplo, um desrespeito ao devido processo legal, um desrespeito aos procedimentos estabelecidos para a arbitragem, como inclusive a gente já falou isso na primeira unidade, existem poucas hipóteses que você pode anular uma sentença arbitral. Daí a questão de você, a importância de se escolher um árbitro que seja de uma entidade que tenha um bom respaldo, como por exemplo a ICC, ou mesmo no caso, pessoal, da questão do árbitro ser uma pessoa que tem uma boa reputação e que tem uma boa capacitação também. Os procedimentos e audiência arbitrais são absolutamente privados. Apenas os árbitros e as partes, incluindo os advogados, têm permissão para assistir e não o público em geral. De forma similar, apenas os mesmos intervenientes recebem cópias dos documentos, submissões, correspondências e sentenças que são produzidas durante a arbitragem. Aqui é a questão do sigilo, né? Então, diferente do judiciário, que o procedimento em regra é público, né, só naqueles casos excepcionais que há o segredo de justiça, quando, por exemplo, envolve uma situação delicada, como relativa a crianças, tal. Aí, mas em questões empresariais assim, é pública. Os documentos são públicos, a audiência é pública, né? Quem quiser assistir pode assistir. Então, aqui na arbitragem não. Então, apenas os árbitros, né, as partes, os advogados das partes é quem tem permissão para assistir essas audiências arbitrais. Às vezes eles permitem estagiários, né, estudantes, pessoas que estão se capacitando para ser árbitros também. E isso também vale para os documentos, porque o próprio processo, você tem acesso a esses documentos, principalmente os advogados, né? Mesmo que não trabalhem naquele processo. Se não for
qualquer advogado pode ter acesso a qualquer processo, a não ser que ele esteja sob segredo de justiça. Os julgamentos do tribunal em casos comerciais podem usualmente ser objeto de recurso pelo menos uma vez, muitas vezes mais do que uma em tribunais superiores. No caso da arbitragem, isso não acontece. Geralmente não existe recurso que seja permitido na arbitragem internacional. O resultado é final, sujeito apenas ao pedido de anulação da sentença devido às irregularidades procedimentais, como a aplicação de um procedimento injusto ou a falta de independência do árbitro. Então, pessoal, aqui está ressaltando um pouco do que eu vinha falando, né? Ou seja, não cabe, recurso para tribunais superiores na arbitragem. Isso permite uma agilidade no procedimento, com certeza, e realmente só pode ser anulado, e a gente já estava falando isso aqui, uma sentença arbitral devido a irregularidades procedimentais, quando, por exemplo, a sentença arbitral não obedeceu à própria convenção de arbitragem firmada entre as partes, houve um procedimento que seja considerado injusto, ou, por exemplo, o árbitro tem a sua independência comprometida. Por exemplo, se ficar comprovado que um árbitro recebeu vantagem, dinheiro de corrupção. Inclusive, é por isso que eu tinha falado na primeira unidade, que a lei de arbitragem equipara o árbitro a juiz. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que um juiz que recebeu uma sentença, que vendeu uma sentença, ele pode ser punido, o árbitro vai ser punido na mesma pena que aquele juiz, se ele receber uma vantagem indevida para beneficiar uma das partes. Aí sim é uma hipótese que pode gerar uma nulidade e levar à anulação do processo arbitral. Inclusive, como eu disse, o árbitro ele vai responder igual se ele fosse um juiz, inclusive penalmente, né? A boa vontade e cooperação entre as partes são desejáveis na arbitragem, mas não necessárias, uma vez que o resultado não depende das partes que desejam chegar a um acordo. Pelo contrário, o tribunal arbitral tem o poder de proferir uma sentença final e vinculativa. Essa boa vontade e cooperação entre as partes, ela é importante e deve estar presente na mediação, né? Até porque na mediação só vai haver uma decisão se as partes chegarem a acordo. Na arbitragem, é possível, a arbitragem haver um acordo na arbitragem? É. Por isso que ele fala, é desejável, mas não é necessário. Por quê? Se as partes não entrarem em acordo, né, o árbitro vai decidir. E aí vai vir uma sentença final e vinculativa, ou seja, final porque não cabe recurso e vinculativa porque as partes são obrigadas a cumprir, né, sob pena, inclusive, de sofrer sanções judiciais pelo poder judiciário formal. As sentenças arbitrais usufruem de reconhecimento internacional muito mais simples do que os julgamentos judiciais. Cerca de 145 países assinaram, no caso assinaram, entendam quanto ratificaram, viu? A Convenção de Nova York de 1958 sobre o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrais estrangeiras. A convenção assegura a aplicabilidade dos acordos de arbitragem e o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças em todos os estados signatários. Existem várias outras convenções de arbitragem multilateral e bilateral que podem facilitar a aplicabilidade. Bem, essa convenção de Nova York de 1958, a gente falou no ponto passado e vocês lembram dela. Atualmente tem 145 países, a gente não gosta de informar muito assim quantos países tem. Isso aí vocês podem conferir inclusive na internet, quantos países ratificaram essa convenção. Mas percebam que 145 significa a maior parte dos estados soberanos no mundo. E nessa Convenção de Nova York, ali existem alguns requisitos que são admissíveis por todos esses 145 estados soberanos para o reconhecimento da sentença arbitral estrangeira. Como vocês viram, são relativamente poucos. Talvez você não tenha achado pouco, porque foram muitos vídeos, porque a gente teve que esmiuçar os principais pontos dessa Convenção de Nova York, mas percebam basicamente que o que se demanda ali
é o respeito ao contraditório, ao devido processo legal, mesmo nas sentenças arbitrais, né? E que os países só podem negar, basicamente a mensagem da Convenção de Nova Iorque é o seguinte: os países só podem negar o reconhecimento de uma sentença arbitral se ela desobedecer procedimentos ligados ao devido processo legal, tá? Do contrário, não. Do contrário, eles devem facilitar isso, inclusive a questão de ter a mesma validade que uma decisão emitida pelo Poder Judiciário. Essas sentenças arbitrais são mais fáceis, na verdade, são equiparadas na maioria dos países a decisões judiciais. Mas como não tem tantos recursos, aí não tem recurso, melhor dizendo, então não tem aquela discussão se aquela sentença já está produzindo efeitos ou não, porque uma sentença estrangeira, por exemplo, do judiciário, para ser reconhecida em outro país, ela precisa ser eficaz. E na maioria das vezes essa eficácia significa que ela transitou em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, que ela foi para todos os tribunais que deveria ter ido, ou então que não houve recurso pela parte que perdeu, né? Há as e aí mais um detalhe antes da gente partir para o próximo tópico. Perceba que a Convenção do Panamá 75, que também a gente falou, é uma dessas convenções de arbitragem multilateral. Aquela aplicável no âmbito do continente americano faz parte do sistema da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. As arbitragens da ICC podem ser realizadas em qualquer lugar do mundo. A sede da arbitragem, bem como o lugar da audiência, pode ser localizada em qualquer país. O tribunal arbitral pode, após consultar as partes, conduzir audiências e reuniões em qualquer lugar considerado apropriado, ao menos que seja acordado o contrário entre as partes. A ICC ela tem essa capacidade, claro, isso tem um custo, mas aí ela pode realizar arbitragem em qualquer lugar do mundo. Ela tem escritórios regionais, daqui a pouco a gente vai falar quais são esses escritórios regionais, né? Inclusive tem no Brasil, da ICC. Mas ela pode, e aí as partes, claro, vão ter que arcar com algum custo em relação a isso, fazer em qualquer lugar, né? Ela tem essa capacidade para isso. Tribunais arbitrais normalmente demoram menos que cortes nacionais para alcançar uma decisão final. A corte monitora prazos do início ao fim. A corte tem o poder de intervir e substituir os árbitros na rara ocasião de eles não cumprirem suas obrigações. Caso as partes concordem sobre uma arbitragem rápida, o caso pode ser decidido dentro de alguns meses. Gente, aqui a ICC está vendendo o peixe dela, mas é verdade. Geralmente demora muito menos o tribunal arbitral do que qualquer corte nacional. E aí, a própria corte da ICC, ela monitora esses prazos, porque esses prazos podem ser o prazo padrão, que a gente vai estudar inclusive nesse ponto e no próximo ponto da ICC, que seria de 6 meses, né? Que é aquele artigo 30 do regulamento da ICC, são 6 meses. Olha, 6 meses no judiciário, para vocês terem ideia. Eu tive um problema, estou tendo ainda que não resolvi, né? Um problema em relação à passagem que eu comprei para Portugal durante a pandemia. A operadora não está querendo devolver meu dinheiro, só quer remarcar a passagem ou que eu perca. Só que aí o congresso foi online e tal, e eu, enfim, entrei na justiça em fevereiro. A audiência vai ser agora em novembro. Então aí, olha, em 9 meses para uma audiência, num procedimento simplificado, viu? Procedimento especial, é o antigo pequenas causas. Aí tem aquela primeira audiência, que é a audiência de conciliação, né? Para perguntar se é possível estabelecer um acordo entre as partes. Minha parte é possível, né? Desde que seja vantajoso para mim. Mas se for um acordo muito desvantajoso, eu vou dizer, não, de jeito nenhum, o juiz decida. Até porque a passagem custa R$ 4.000, né? Para mim é muito dinheiro. Então, me desejem boa sorte, viu?
E aí para vocês verem, então aqui a ICC diz: "Olha, o prazo é 6 meses", prazo padrão que eles têm, as partes podem prorrogar esse prazo, caso haja necessidade. E nesse caso aqui, não esqueçam como foi dito, a própria corte monitora os prazos e pode substituir os árbitros, se algum deles não cumprir a sua obrigação. Então, num caso aqui que envolve uma merreca comparado a os processos arbitrais da ICC, ou seja, R$ 4.000, é muito para mim, que sou uma pessoa particular, um professor, mas em termos de um conflito de comércio internacional, isso é um nada. Então, aqui eu estou esperando, no mínimo vai demorar 9 meses para resolver meu problema, e eu acho que eles não vão querer fazer acordo. Ou o acordo que eles me propõem não vai ser vantajoso para mim, né. Enfim. E aqui não, na ICC você pode resolver isso em 6 meses. Ah, pronto, é aquilo que eu estava falando, né. No caso da ICC, o artigo 30 de seu regulamento de arbitragem estabelece um prazo de 6 meses para a sentença arbitral final. A corte da ICC pode prorrogar esse período a requerimento das partes. Perceba que não é ela que vai pedir para prorrogar, são as partes do processo. Se elas quiserem, se elas verem que aquele procedimento arbitral ele é muito complexo, elas mesmo podem pedir para ver essa prorrogação. Para iniciar uma arbitragem da ICC, os interessados deverão enviar um requerimento de arbitragem para qualquer escritório da Corte de Arbitragem Internacional da ICC. E onde é que funcionam esses escritórios? Geralmente em lugares que há uma grande movimentação comercial no mundo, como por exemplo, não é exemplo não, são esses, tá? São esses mesmo: Paris, Hong Kong, Nova York, Singapura, Abu Dhabi ou São Paulo. São esses só, tá? Então perceba que aqui no Brasil tem em São Paulo, mas mesmo os países que não têm esse escritório, por exemplo, pode marcar para a ICC mandar um grupo de árbitros ali. Claro, as empresas envolvidas, as partes no conflito vão custear, né. Então aí tem, vocês percebam, Paris, Hong Kong, Nova York, Singapura, Abu Dhabi, né, que fica no Golfo Pérsico, nos Emirados, e até nossa São Paulo. A fim de manter a flexibilidade, a ICC não requer que os requerimentos tenham um formato particular. Porém, o regulamento de arbitragem da ICC contém certos requerimentos, como estabelecido no artigo 4º, melhor dizendo. É importante ressaltar que o requerimento deve ser acompanhado de pagamento antecipado não reembolsável de US$ 5.000 para cobrir custos administrativos e o número necessário de cópias do requerimento. Pessoal, aqui é o seguinte, o ICC ele não tem um requerimento assim padrão, formal, mas exige certos requisitos. E geralmente são coisas assim, como a identificação das partes, eh, a informação sobre o procedimento, né, o negócio, o conflito. E aí eles exigem uma taxa que seria equivalente às custas do judiciário, fixa e não reembolsável, ou seja, eles não devolvem, US$ 5.000. Isso é só para dar entrada, viu. A taxa mesmo que envolve o pagamento dos árbitros da corte, isso aí a gente vai ver no próximo ponto, e é bem mais, e é de acordo com o montante envolvido na questão. Esses 5 é só para eles receberem o requerimento, tá, US$ 5.000 americanos, USD, né, USD, United States Dollar. Isso aqui é só para receber a taxa de requerimento. As arbitragens administrativas pelo Escritório de São Paulo da ICC terão suas provisões fixadas em reais, com base em uma escala também em reais, aplicável exclusivamente para essas arbitragens. O Escritório de São Paulo da ICC atuará como depositário dos valores referentes aos custos dos procedimentos arbitrais, os quais serão pagas em conta corrente no Brasil. Então, aqui em São Paulo pode dar entrada em reais, essas provisões são estabelecidas em reais, na moeda local, né? Mas aqui é para
essas que vão ocorrer aqui. Então, vocês veem que até é facilitado, então eles permitem inclusive o depósito do valor na moeda local em conta corrente aqui em banco brasileiro. Então aí já facilita, né? Porque esses R$ 20.000 dá mais de R$ 20.000, né? Mais de R$ 25.000 hoje. Bom, pessoal, aqui vamos encerrando o nosso segundo vídeo do ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional. A gente deve ter pelo menos mais um vídeo, acredito que mais um dê para a gente encerrar. Então, até daqui a pouco. As referências são aquelas mesmas, né, que vocês já conhecem, da própria ICC. Tem o link no final dos slides. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, como sempre. Estou à disposição de vocês e até já já.